Então vamos, boa noite para quem chegou agora, sejam também bem-vindos. Vamos começar a nos conectar, né, com essa energia boa da nossa casa, com a equipe espiritual que já está aqui, o evento das cartas, né? A casa já está há muito tempo, né, com muitos irmãos aguardando esse dia. Então vamos primeiro agradecer ao nosso mestre essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome dele, para que ele abençoe a cada um que aqui se encontra nesse momento, buscando o Senhor, o conforto para o coração, para o espírito, as boas energias que a gente necessita para continuar vivendo, para darmos conta da nossa encarnação. Querido mestre amigo, equipe espiritual dessa casa, irmãos que estão vindo de tantos planos nesse momento, para como nós participar desse evento tão importante para o Espiritismo, que é divulgar a imortalidade da alma. Que todos sejam bem-vindos, que o nosso mestre ampare a todos que estão desencarnados e aqui encarnados nesse momento, que teu amor infinito, Senhor, possa abençoar essa noite com muita alegria, com boas energias, com muito carinho, e que o tema dessa noite, Senhor, conforte o nosso coração e que seja mais um aprendizado que a gente possa levar dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Então, em teu nome, Jesus, certos, com certeza absoluta da tua presença entre nós, iniciamos a nossa reunião dessa noite. Que assim seja. Vamos então passar aqui a palavra para o André, que vai trazer o nosso tema para o coração dessa noite. Boa noite a todos. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Tudo bem? Todo mundo bem? Vocês estão bem? Ah, melhorou. Pensei que estava fazendo palestra só para os desencarnados. Bom, de novo, boa noite a todos. Vocês sabem que eu gosto muito de estudar o Evangelho, eu gosto muito de estudar Jesus, né? E o Jesus logo no início da sua vida pública, logo depois que ele convoca lá os discípulos, ele faz o famoso Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha a gente às vezes confunde somente, acha que são só as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são só um pedaço do Sermão da Montanha. Em Mateus, o Sermão da Montanha é o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. 5, 6 e 7. São 3 capítulos do Evangelho segundo Mateus. No capítulo 6, ele fala das bem-aventuranças, fala do sal da terra, luz do mundo. Ele fala aqui do cumprimento da lei, né? Não vim destruir a lei, mas vim cumpri-la. Fala da nova justiça, que é melhor do que a antiga, né? Ouviste que foi dito, não matarás. Né? Aí ele fala sobre não matarás, não adulterarás. Ele fala do amor, né? A nova justiça é o amor. E aí entra no capítulo 6. O capítulo 6, o primeiro versículo fala assim: guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para serdes vistos por eles. Na época, né, para os judeus, para a tradição hebraica, justiça, praticar a justiça era dar esmola, fazer oração e jejuar. Então, por exemplo, ele fala assim, esmola em segredo. Ele fala, quando você dá uma esmola, que a tua mão direita não sabe o que a tua mão esquerda está fazendo. Por que ele está falando sobre isso?
Aí vocês vão dizer assim, porque o pessoal dava esmola e dizia, estou dando esmola. Mas era um pouco pior. Por quê? Nas sinagogas, né, era costume, durante os cultos, você chegava um momento e você, não, eu vou doar aqui alguma coisa, né, algum valor pecuniário para os pobres. E aí, muitas vezes, e quando eles falavam isso, eles conseguiam, era como se fosse um leilão, um lugar de honra na tribuna. E aí o que muitos deles faziam? Eu vou doar e não doava. Escondia. Então Jesus começa a falar, falando, não adianta fazer isso. Não, isso só acontecia naquela época. Hoje em dia não acontece nada parecido. Só há mais de 2000 anos atrás. Nós já evoluímos muito, já passamos muito dessa fase. Então, por isso que Jesus fala, dê a sua esmola em segredo, ninguém precisa saber, porque Deus sabe que você está dando a esmola. E aí, ele fala assim, dê a sua esmola em segredo e o teu pai que te vê no segredo vai te recompensar. Então, a gente não precisa falar o que a gente está fazendo. O pai sabe. Aí, mais na frente, ele fala do jejum. Por que ele fala? Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio, como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram o rosto para que o jejum seja percebido pelos homens. Né, eu fiz a brincadeira aqui na hora que eu subi aqui, né? Falei assim, tudo bem, né? Eu fiz um jejum, estou cansado, aquelas olheiras, né? Então, os judeus, Moisés instituiu apenas um jejum por ano, numa das festas. Mas os judeus, a tradição, começou a haver 2 jejuns por semana. Então o pessoal fazia. É óbvio que não jejuava, né? E fingia que estava jejuando e fazia aquela cara para mostrar que você era. Aí Jesus fala de novo. Não jejua. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, quer dizer, arruma o cabelo e lava o teu rosto, para que os homens não percebam que você está jejuando, mas apenas teu pai, que está lá no segredo. O teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Então, a mesma coisa. Igualzinho lá da esmola, né? E para você jejuar, você não precisa mostrar para todo mundo. Na verdade, Jesus está falando assim, o jejum que a gente precisa não é jejum de comida. Não é o que entra pela boca que macula o homem, é o que sai da boca. Não é jejum de comida, né? É jejum de fazer coisa errada. É você parar de errar, no termo que eles usavam na época, pecar, né? Parar de fazer coisas que são contrárias à lei de Deus. Quando você deixa de fazer as coisas que Deus não gosta, né? Você deixa de praticar coisas erradas, Deus sabe. Deus que está no segredo. Olha só que coisa interessante. Mas aí, ele fala assim, quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de fazer oração pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Então era hábito também das pessoas ficarem rezando em voz alta, nas esquinas, embaixo dos pórticos, né, das sinagogas. Inclusive, né, eu achei engraçadíssimo quando estava estudando esse assunto, existia no Talmud, está lá registrado, existiam discussões o seguinte, quando algum de nós, algum dos fariseus estiver rezando, a gente cumprimenta ele ou não? Que você... Era uma coisa tão que acontecia tanto assim, né? E que eles
eles discutiam esse tipo de coisa. E existiam também aquelas pessoas que eram pagas para orar. O que acontecia? Mais na frente, quando Jesus vai ensinar o Pai Nosso, ele fala assim, né? Não useis de vãs repetições, como os gentios, porque imagino que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Então, as pessoas eram pagas para orar, e assim, se eu fosse rico, eu vou pagar a Ivana para fazer a prece. Aí eu pago a ela vai orar para mim. Eu sou rico, ela vai ficar 1 hora orando. Né? Mas assim, agora eu vou pagar ela para orar para mim, mas eu sou pobre. Ela vai orar 30 segundos. Então, esse era um costume que havia. Por exemplo, quando as pessoas morriam, não sei se vocês lembram da história do Jairo, né? O Jairo chega para Jesus e fala, minha filha está morrendo, vai lá socorrer ela. Aí Jesus fala, não se preocupa não que ela não está morta. Aí o pessoal diz, ela já morreu, né? Os arautos lá, os pessimistas, já morreu. Quando chegam na casa de Jairo, já tem umas pessoas orando e fazendo ladainha. São as carpideiras. E existe isso até hoje, tá? As pranteadoras. Pessoas que são pagas para chorar. Fazer aquela ladainha. Não estou brincando, não, é sério. Isso existe até hoje. Né? E eu ficava lá, o rabino, ou o saduceu, ou o escriba, rezando. Porque lá a família do Jairo já tinha encomendado lá o corpo da menina. Aí Jesus fala, gente, sai daí, acabou. Vai todo mundo embora. Ele vai lá só com 2 discípulos e o Jairo fala para a menina acorda, o espírito dela, ela estava em coma, o espírito dela volta para o corpo e ela levanta curada. Então, a oração, o jejum, a esmola, eram coisas que estavam ligadas com a posição social, ligadas com a autopromoção, que são coisas da matéria. Terça-feira nós estávamos discutindo, né, Paulinho? Coisa da matéria. Aí começamos a falar coisa da matéria, geralmente se liga a dinheiro. Não é só o dinheiro. Né? Eu querer aparecer, a vaidade, é coisa da matéria. Eu ser orgulhoso pelo que eu sou, é coisa da matéria. Ser egoísta é coisa da matéria. Qual é a coisa do espírito? É o que Jesus fala. Amar ao próximo como a si mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. O que é amar ao próximo sobre a si mesmo? Primeiro tem que se amar. Então, coisa do espírito é como que eu me comporto? Quem sou eu? O que eu faço? Como que eu ajo diante dos outros? Isso são coisas do espírito. Não é o que eu vou fazer para que a sociedade me reconheça, para que a rede social me dê clique, para que eu ganhe dinheiro, para que eu... Às vezes nem dinheiro, né? Às vezes a gente acha que as pessoas ganham dinheiro na rede social, não está nada, só está ganhando visibilidade, né? As celebridades, as subcelebridades e tal, sei lá quais são os nomes. Mas então, Jesus fala assim, quando você for orar, para você orar, você tem que fazer o seguinte. Primeiro, você vai entrar no seu quarto, vai fechar a porta e na intimidade, no segredo do teu coração, você vai orar para Deus. Jesus ensinando a orar. Então, na minha casa, na minha casa, assim, eu tenho sala, tenho cozinha, tenho banheiro social, mas no meu quarto, só eu que entro. Na casa todo mundo é assim, não é? O seu quarto é um lugar íntimo. Para os solteiros é mais íntimo ainda. Para os casados a gente ainda divide. Mas
A área social da visita é sala, cozinha, banheiro. Ah, eu tenho mais não sei o quê, tenho uma varanda, mas o seu quarto, só você entra. Então Jesus fala, entra no seu quarto. Quer dizer, vai para a sua intimidade, o lugar mais íntimo da casa. Fecha a porta. Quando é que a gente fecha a porta do quarto? Quando a gente quer privacidade, né? Então, entra no seu quarto, no lugar íntimo, e fecha a porta. E ora em segredo, que não adianta nada eu ficar lá dentro do quarto, fechado e ficar gritando. Então, ora em segredo. Porque Deus sabe o que vai no seu coração. Ora, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu pai que está lá no segredo. E o teu pai que vê no segredo te recompensará. O mesmo texto que está lá na esmola, que está lá no jejum, está aqui na oração. Porque, como eu falei, a justiça, né, quando diz lá praticar a justiça de acordo com a tradição judaica da época, era esmola, jejum e oração. Então Jesus fala para os judeus, né, utilizando ali a nomenclatura, os termos, a cultura, as escrituras, a Torá e os profetas, a lei e os profetas. Jesus usava tudo isso para ensinar. Por isso que ele fala que não vim destruir a lei, mas vim cumpri-la. Mas ele explica melhor. Ele mostra como é que é. Então, quando a gente for orar, não adianta a gente ficar falando em voz alta. Quando ele começa, aí logo depois que ele fala isso, ele fala assim: nas vossas orações não useis de vãs repetições. Eu falei aqui, né? Porque imagina, eu estou pagando lá a Ivana para rezar para mim 1 hora. Tu acha que ela vai falar 1 hora de palavras diferentes? Provavelmente ela vai falar rezas que ela já conhece e vai ficar repetindo, né? Isso existe até hoje. Eu acho interessante isso, porque está muito explícito na Bíblia para não falar de repetição. Mas nós temos na tradição católica o hábito de você rezar, né, o terço, e tem outro nome, é Rovena, como é? Eu sei, mas tem o jogo. Hã? Eu sei, o rosário, né? São 4 terços. Né? Então são 50, 200 e não sei quantas vezes que reza. Aí reza 4 Ave Maria, 1 Pai Nosso. 4 Ave Maria, 1 Pai Nosso. 10. 10 Ave Marias e 1 Pai Nosso. Temos aqui uma católica para me explicar. Então, quando eu era criança, eu fiz. Gente, eu não estou criticando, não. Estou dizendo que é assim. Tá? Eu também não estou falando mal dos judeus, não. Entenda muito bem isso. Estou falando assim, é assim que funciona. Quando eu era criança, né, minha mãe me colocou lá para fazer a primeira comunhão. Aí eu fui lá me confessar com o padre. Aí eu virei para o padre: padre, eu roubei abacate do vizinho. Subiu na árvore do vizinho. O que acontece? A vizinha tinha uma abacateira, mas virava os galhos para o meu lado. E aí eu roubava os abacates todos, mas eu subia no meu bolo, não roubava os dela. E aí eu ficava com vergonha, porque eu chegava em casa. Existiam umas sacas no supermercado chamado Enzo. Era um supermercado, umas sacas de papelão, sabe? Eu enchi 2 sacas dessa. Eu lembro direitinho. Cheguei em casa da minha mãe: Dona Belinha vai te matar. Você roubou os abacates dela todo. E eu comia abacate, eu tinha uma reação que me dava furúnculo, mas eu comia assim mesmo, o negócio, então. Mas aí quando eu fui falar com o padre que eu tinha roubado os abacates, eu falei: isso não é nada não. Eu falei: mal sabe ele que são 2 sacas do Enzo. Aí ele foi lá, mandou rezar lá, não lembro, um monte de Ave Maria e Pai Nosso. Agora, eu lembro de eu rezando Ave Maria, que até hoje eu não sei de cor, porque eu rezava tão rápido, para acabar logo, porque eu tinha uma tarefa, que era falar aquilo ali várias vezes. Então, eu não pensava naquilo que eu estou falando.
Eu só fui entender o Pai Nosso depois que eu me tornei espírita. Eu sabia o Pai Nosso de cor e não sabia o que significavam as palavras. Por isso que Jesus fala, não adianta ficar repetindo, não adianta fazer fórmula. A gente precisa entender o que a gente está falando. E a verdadeira oração, nós vamos ter aqui agora no domingo, as cartas consoladoras, né? É aquela que é íntima, privativa, no segredo e é com vontade, com fé. Tem outra passagem interessante que a gente estudou segunda-feira, né? Jesus, depois do Sermão da Montanha, ele começa a pregar e tal com os apóstolos, e aí ele anda. Ele anda pela Palestina e ele atravessa o lago, o mar da Galileia, de um lado para o outro. E aí, tem uma situação lá que ele vai decide atravessar o lago da Galileia, mar da Galileia, de um lado para o outro. O lago tem 14 quilômetros. O mar da Galileia é uma lagoa. 14 quilômetros de lado assim e 21 de comprimento. E ela tem, o mar da Galileia tem o formato de um coração, formato da América do Sul, formato do Brasil. Inclusive, algumas pessoas dizem, né, quando o Brasil é o coração, pátria do Evangelho e coração do mundo, olha para o formato do Brasil e compara ele com o mar da Galileia, porque era onde Jesus circulava, né? Mas quando Jesus, né, quando está lá na Bíblia, contando essa história, né, Jesus entra com os discípulos no barco e ele vai dormir. Ele vai lá para a parte de trás do barco, chama popa, deita lá e vai dormir. Ele fala até tem travesseiro. E vem uma tempestade no meio do mar lá, 14 quilômetros, o horizonte são 5 quilômetros. Quando a gente está no mar assim, o horizonte, são 5 quilômetros. Então 14 quilômetros você não vê o outro lado. No meio do mar, né, vem aquela ventania, o mar, aquela tempestade, os apóstolos, nós vamos morrer. E olha para trás, tem... Aí chega para Jesus, você quer que a gente morra? Faz alguma coisa. Né? Aí Jesus levanta e fala, vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Aí fala, vento, para de quieto, silêncio. Aí para tudo, fica tudo mundo. Mas o que significa essa história? Quando o barco sai de um lado para o outro, eu estou no plano espiritual. Vou entrar no mar da vida e pego o barco do meu corpo. No meio da travessia do mar da vida, tem sempre tempestade. Sempre parece uma tempestade. E aí, muitas vezes, nós nos desesperamos. E aí, no desespero, o que a gente faz? Ou pede ajuda para Jesus, ou tem gente que pula do barco, pula do corpo. Mas Jesus fala, por que vocês têm medo? Tenha fé, eu estou no barco. Todo mundo passa por dificuldades na vida. Mas por que a gente tem medo? Jesus está no barco, Jesus está com a gente. Onde está escrita a lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Na consciência. A nossa consciência tem as leis de Deus. A nossa consciência guarda, né, o nosso inconsciente guarda tudo o que a gente precisa para superar as nossas dificuldades. Deus nunca dá para a gente um fardo mais pesado do que a gente pode carregar. Deus nunca dá para a gente um fardo maior do que a gente pode carregar. A gente precisa ter fé, porque Jesus está lá na popa, no fundo, esperando a gente chamar Ele. Jesus, socorro! E aí, né?
Ele acalma o mar. E aí é engraçado, porque eu já passei por várias dificuldades na minha vida. E muitas vezes eu tinha muito medo de enfrentar o problema. Eu tenho um exemplo clássico. Não tem nada a ver com uma coisa bem material. Eu tinha um carro importado. E motor grande. E começou a vazar água do motor. Não era do radiador, não, do motor. Falei, gente, consertar esse troço eu vou ter que vender um rim para consertar o negócio. Aí levei no mecânico, o mecânico falou, quando não tinha jeito, eu tive que levar para o mecânico. E eu andei, passei assim, meses andando, botando água todo dia no carro. Fui no mecânico, que é meu vizinho, assim, 100 metros de distância da minha casa. Falei com ele, ele falou, André, isso é fácil. É que nesses motores tem umas tampinhas que o motor é todo de alumínio e a tampinha é de aço. Aí forma uma pilha galvânica, tem uma corrosão ali. É só trocar essa tampinha. E é muito caro, R$50. Né? O que era? Um problema que eu fiz ficar. Uma tempestade. Quando eu tomei coragem, eu fui lá. A gente faz isso com exame. Tem que fazer exame de próstata para os homens. Né? Tem que fazer uma colonoscopia. Tem que fazer uma mamografia. Você vai no médico, né? O médico fala assim, eu vi um negócio estranho aqui, vamos marcar um exame. A gente morre de medo, né? E às vezes a gente chega lá, o que a gente precisava era justamente ir no médico fazer o exame, que depois você ia ter a solução. Então nós passamos a vida toda com medo. E esse medo, é engraçado, isso é a coisa da matéria. Porque a gente tem medo de enfrentar o problema. E a gente está na matéria para poder passar pelos problemas da matéria. Todo mundo está no barco, que está no barco, no mar da vida, e está no corpo que está sujeito às tempestades do mar da vida. Todo mundo. E aí todo mundo vai passar por tempestade, todos nós temos a tendência a nos desesperar. Quando a gente se toca que não é assim, que dá para enfrentar, porque às vezes até acontece, né? Você tem uma doença que no final vai te levar à morte. Gente, sabia que isso é a coisa mais natural do mundo? A coisa mais natural do mundo é a gente nascer, crescer, ficar velho. Chega um momento, gente, o corpo vai falhar. Todo mundo. Eu tenho uma má notícia para vocês. Má notícia. Todos nós vamos morrer. Todo mundo. Eu, vocês. A diferença é que vocês vão todos antes de mim. Porque eu já estou combinado que eu vou ficar até 104. Essa é a minha combinação. Né? E outro dia eu estava falando sobre isso, né? Para onde é que a gente vai quando a gente acorda, quando a gente morrer? Geralmente a gente vai para um hospital, né? Porque aqui quando a gente nasce, todo mundo que nasce vai para o hospital, né? Então, se você acordar um dia num hospital, tudo limpo, as enfermeiras te tratam, os médicos te tratam super bem, tudo de primeira, e ninguém te pedir nem a carteirinha do SUS, nem a carteirinha do plano, fique esperto. Bateu as botas. Porque lá funciona, né? Mas assim, a gente enfrenta os problemas da vida, as tempestades da vida. E Jesus fala, por que vocês têm medo? Tenha fé. Porque eu estou aqui, escondido, em segredo. Em segredo. Aí Jesus fala, quando orardes, né, entra no teu quarto, intimidade, fecha a porta, privacidade, e no segredo, reza.
Aí ele fala assim, deixa eu chegar no lugar onde eu tenho que chegar, né? Então, é engraçado. Fala assim, quando rezar não fica repetindo, nem fala muitas palavras. Porque o vosso Pai sabe o que tendes no vosso coração. O que tem necessidade, sabe os que têm necessidade antes de pedir. Deus sabe o que a gente precisa antes da gente pedir. Aí outro dia também no estudo, né, o Luiz virou assim, pô, mas se Deus sabe o que a gente precisa de pedir, por que eu preciso pedir? Por que eu preciso pedir, gente? A gente, hein? Tudo falando baixinho. A gente precisa pedir porque é necessário que a gente se coloque à disposição. Mas na frente Jesus fala assim, pedir... Como é que ele fala? Pedir e obtereis. Hã? Cuidado com o peixe. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e vos será dado. Por que ele fala pedir? Pedir é o seguinte, olha, eu queria arrumar um emprego. Eu preciso arrumar um emprego. Aí, aliás, me lembrou uma coisa, falar para um amigo. Preciso arrumar um emprego. Então eu vou rezar. Vou achar um emprego assim? Eu preciso me capacitar, né? Fazer um curso, me atualizar, preparar um currículo, procurar meus conhecimentos. Se eu já for uma pessoa mais experiente, sou uma pessoa mais nova, eu tenho que bater perna para entregar currículo, tem que olhar Antigamente a gente olhava jornal, né? Hoje em dia você olha no site lá, né? Você tem que buscar. E eventualmente tu vai ter que passar pela entrevista e você vai ter que bater, dizer que você quer. É a mesma coisa com oração. A gente tem que... Eu vou falar só umas 20 vezes, para ver se a gente guarda. No quarto, porta fechada, no segredo, eu vou pedir. Mas aí depois eu preciso agir. Eu tenho que buscar para achar. E depois eu tenho que ainda fazer força. Bater na porta para poder. Então a gente tem que pedir, mas tem que agir. Então Jesus fala para a gente que a gente pode orar, pode pedir, mas a gente tem que agir. Porque faz parte da nossa vida. Porque nós estamos no barco da vida. E ele está falando, por que vocês têm medo? Pouca fé. Pede direito. E aí, Jesus fala, quando vocês orarem, vamos orar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dás-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos submeta à tentação, mas livra-nos do maligno. Pois, tem uma ressalva, se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai vos perdoará. Mas se não perdoardes os homens, vosso Pai também não perdoará os vossos delitos. Isso é o texto de Mateus, tá? Que eu li aqui. Então vamos lá. Essa prece, se vocês notarem, tem 7 pedidos. 7. 7 é o número da perfeição. Né? Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou, porque estava perfeito. Então o 7, na tradição judaica, significa perfeição. Se você olhar a genealogia de Jesus, é um múltiplo de 7. São 2 vezes 21.
É sempre 7. O 7 aparece um monte de vezes aí na Bíblia, toda vez que quiser falar de perfeição. Então são 7 pedidos. Santificado seja o seu nome, seja feita a vossa vontade, venha a nós o teu reino, pão nosso cada dia, não nos submeta à tentação, perdoa as nossas dívidas, livrai-nos de todo mal. Pede 7 coisas. Agora, se vocês olharem bem, dessas 7 coisas, 3 delas são pedidos que nos conectam a Deus. E 4 delas são pedidos que nos conectam com o nosso próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não dava ponto sem nó, não. Santificado seja o seu nome, Deus. Venha a nós o teu reino, Deus. Seja feita a tua vontade. Agora, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É ligado aqui na terra. Não nos submeta à tentação. Ligado aqui na terra. Perdoa nossas dívidas. Dívidas que a gente tem que pagar quando a gente está aqui, né? A gente fala, o pessoal fala karma. Dívida do passado. Que no mar da vida vão gerar as tempestades. Livrai-nos do mal. Também aqui na terra. Então, 4 petições falando de mim e 3 petições conexão com Deus. Pai nosso que está no céu. Primeiro, Jesus falava para os judeus. Os judeus falavam assim: o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Era o Deus dos judeus. E Jesus fala: Pai nosso. Não é pai dos judeus. Não é pai dos apóstolos. Pai de todo mundo. Deus é pai de todo mundo. É pai dos espíritas, é pai do protestante, é pai do ateu, é pai do católico, é pai de todo mundo. É pai do justo, que é o termo que eles usam na Bíblia, né? E é pai do criminoso. Deus é pai do traficante, do assassino também. Olha só que coisa interessante. Pai nosso. Então esse Pai nosso, essa primeira vocábulo ali, né? Já diz muita coisa. Contrariando até lá o que os judeus falam, né? Então está falando assim: Pai nosso, Criador, Pai de todas as criaturas. Criador supremo, de quem todos provemos, de quem todos viemos. Me criou vocês, criou todo mundo, criou tudo. Tudo que existe foi criado por Deus. Causa primária. Inteligência suprema. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Então, são Pai Nosso que está no céu, tão acima da gente, que eu não consigo ver, só adivinhar e sentir. Livro dos Espíritos, não lembro mais qual é a questão, mas está lá, exatamente isso. Cremos em Ti, Senhor, porque tudo revela o Teu poder e a Tua vontade. A harmonia do universo dá testemunha da Tua sabedoria e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Isso é um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, comentando o Pai Nosso lá no final. Santificado seja o vosso nome. Porque para os judeus, Deus não tinha nome. Quando Moisés sobe lá no Monte Sinai, e aparece pela primeira vez a sarça ardente, a voz fala com ele: Eu sou. Moisés pergunta:
dá uma instrução para ele, e Moisés pergunta, como é que eu vou te chamar? Eu sou. Mas o que eu digo para os outros? Eu sou o que sou. E a partir daí não tem nome. Yahvé significa Senhor. Adonai significa Senhor. Elohim significa Senhor. Mas por isso que se fala o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Essa ideia de evitar falar o nome de Deus era uma coisa que os judeus tinham. Então Jesus começa, Pai nosso, Pai de todo mundo, que está no céu, santificado seja o teu nome. Deu o nome, Deus. O nome de um ser soberanamente grande, sábio, que está inscrito em todas as coisas da criação. Esse nome está marcado. Todo mundo... Sabe quando a gente compra assim, um carro? O carro não tem o número do chassi? Né? Esse número do chassi diz quando que foi construído, qual é a fábrica, né? Todos nós temos no nosso DNA espiritual lá um número de chassi, é marcado. Deus que criou a gente. Né? Venha a nós o teu reino. Beleza, hein? 15 para a hora. O que é venha a nós o teu reino? É o desejo, expressa, né, para quem está orando, o desejo de cumprir todos os mandamentos de Deus, todas as instruções de Jesus, porque Jesus sempre fala, né, o reino dos céus está, ou o reino de, depende do evangelista, o reino de Deus está numa rede, o reino de Deus está no tesouro, o reino de Deus está no caçador, o reino de Deus está não sei o quê. Então, por que ele usa essas expressões na parábolas? Porque Jesus está falando, o reino de Deus é a paz de espírito daquele que cumpre a lei divina. O reino de Deus é a tempestade acalmada. Então venha a nós o teu reino, que venha a tempestade acalmada. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando a gente olha, né, assim, voltando lá na Gênesis, né, de Mosaica, tem lá o Jardim do Éden, e colocou lá Adão e Eva. Falou assim, Adão e Eva, vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui, comer de qualquer árvore, menos de uma. Menos de uma, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês podem fazer tudo, menos comer o fruto dessa árvore. E aí aparece o personagem, né, da serpente, que fala com a Eva e fala assim, Eva, você sabe por que Deus proibiu vocês de comerem essa serpente? Esse fruto? Porque se vocês comerem o fruto, vocês vão ser igual a Deus. Se você comer esse fruto, você vai ter conhecimento para fazer tudo o que Deus faz. Aí não vai mais precisar de Deus. Aí Eva vai lá, come, né? Chama Adão, Maria vai com as outras, e come, e aí são expulsos do paraíso. O que é essa alegoria? O que essa parábola está mostrando para a gente? A serpente representa todos os seres humanos, as pessoas que ficam incitando a gente a fazer as coisas. Porque não tem gente assim, fala assim, não, vai lá, fura o sinal. Eu não paro naquele sinal, não. Fura, né? Tem aquele que faz o que o outro está falando. Fulano falou, eu vou fazer. E tem o Maria vai com as outras. Está todo mundo indo, todo mundo faz, eu faço também. Então a serpente é esse que fica incitando, a Eva representa a pessoa que vai e faz o que os outros estão mandando, e o Adão e a Maria vai com as outras. Qual foi o pecado deles que tirou eles do Jardim do Éden? É querer ser Deus. Nós passamos a nossa vida, muitos de nós, querendo ser Deus.
A gente quer mudar a regra. A gente quer fazer com que o que Deus determinou não valha, porque eu quero que seja do meu jeito. E toda vez que eu faço uma coisa que está em desacordo com a lei de Deus, dá ruim. Dá ruim, tempestade, né? O barco, né, vira. Mas a gente não aprende, porque nós queremos fazer as coisas diferentes. A humanidade está sempre se querendo fazer de Deus. Então nós vemos isso em várias pessoas, governantes. A gente vê pessoas que são idolatradas, né? Jogadores de futebol idolatrados. A gente vê religiosos idolatrados. A gente vê políticos idolatrados. Vê cientistas idolatrados. E a gente quer que essas pessoas sejam o Salvador, destruindo a lei de Deus. Não adianta. A gente vai ter que passar. Por isso que Jesus fala: seja feita a vossa vontade. A gente tem que admitir a existência de Deus e tem que aceitar a vontade divina. Assim na terra como no céu. Tanto os encarnados quanto os desencarnados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nessa Bíblia, que é a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, tem uma nota que fala assim: essa tradução de pão nosso, ele na verdade, ele não significa pão que a gente compra na padaria. Ele significa alimento necessário à nossa existência. Então, quando Jesus está falando assim, pão nosso, solicito pão, ele está falando do alimento do Espírito. Né? O que é o alimento do Espírito? Consolo, carinho, sabedoria, desenvolvimento espiritual, felicidade, alegria. Tudo isso são alimentos para o Espírito. Que a gente todo dia tenha um dia feliz, pacífico. Bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os mansos. É tudo junto uma coisa só. Conhece-te a ti mesmo, né? Amarra a si mesmo. Porque toda vez que a gente tiver conhecimento do que a gente começa a ter paz. E aí ele está pedindo que eu possa todo dia aprender um pouquinho mais sobre mim, que eu possa todo dia ter um alimento, né, da minha alma. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Tem até uma parábola mais na frente, né, a parábola do devedor incompassivo, em que a história é que o cara devia, é parábola, né? Você devia 10 mil talentos. 10 mil talentos era para encher essa sala aqui toda de ouro. Aí o credor, não, tu está perdoado. Aí vem um servo dele e fala assim: chefe, eu estou devendo um talentinho só. Tu me perdoa a dívida? Nem pensar, tu vai ter que pagar. Né? Por que ele faz esse exagero? Por que tem essa história, essa parábola? Para mostrar para a gente que a gente tem que perdoar. Que não faz sentido a gente não perdoar. Do jeito que ele está falando aqui. Perdoa os nossos problemas do mesmo jeito que eu perdoo o problema dos outros. Perdoa a nossa dívida do jeito que eu perdoo a dívida dos outros. Porque a gente pede, quando a gente entra no quarto, fecha a porta, no segredo, a gente pede, a gente busca, a gente bate na porta pedindo para, né, Deus nos livrar dos nossos problemas. Provavelmente nossos problemas vêm de dívidas, mas a gente não perdoa os outros. Depois Jesus fala: perdoai 70 vezes ao 7 aí, né? A perdão. Então a gente precisa perdoar. Aí Jesus fala: não nos submeta à tentação. O que é se submeter à tentação?
é fazer com que a gente não tenha que pagar tudo de uma vez só. Por que eu vou explicar melhor? A gente vem com tendências e a gente recebe sugestões para a gente fazer coisa errada. Digamos assim, eu fui em várias vidas um ladrão. Eu roubava galinha, roubava dinheiro, né? Ladrão. Aí eu vim nessa encarnação, eu falei, não, essa encarnação eu vou resolver. Eu estudei bastante, mas eu fui ladrão porque eu era pobre. Me coloca rico aí eu venho rico, eu sou diretor da Petrobras. Aí eu tenho a chance de não roubar. Certo? Tudo bem, mas os espíritos que sabem do meu passado, porque eu me esqueci, ficam aqui buzinando aí. Antes tu roubava lá uma maçã, agora tu pode roubar 1 milhão, cara. Aí, a serpente, né? Vai falando. E aí a gente cai na tentação. Aquele que não caiu na tentação, que passa impune, supera a missão. Aí vocês olham assim, notícia, primeira página do Globo, não tem mais página, né? Mas assim, do jornal. Morador de rua acha uma saca plástica, uma bolsa com $2.000 e devolve para o dono. Aí fica todo mundo assim, né? O cara foi lá, isso aqui é honestidade. Esse espírito já superou a prova do roubo. Ele não tem mais isso dentro dele, já era, ele não é meu. Ele fala assim, isso não é meu, não quero. Ele tem outras questões para resolver, por isso que ele é morador de rua, ele está resolvendo outras coisas. Mas essa dívida ele já não tem mais, já é uma aquisição do espírito dele. E assim, de aquisição em aquisição, a gente vai evoluindo. Aí Jesus fala, livrai-nos do mal. Por que fala livrai-nos do mal? Porque nós somos espíritos imperfeitos. Estamos no mar da vida. Vamos ter tempestade. E a gente não precisa que tenha espírito obsessor atrapalhando a gente. Já dá. Só a minha dívida já está bom. Né? E se der para dar uma aliviada maior, né? É o carnê da Casa Bahia, né? Dá para dar um desconto? Então, está pedindo aí. Então, quando Jesus faz essa prece, que é um tratado de como se comportar ao pedir alguma coisa para Deus, ele está mostrando para a gente, olha, primeiro você tem que reconhecer que você tem problema, você pode pedir, mas você tem que fazer a tua parte. Mas não se preocupa que a assistência espiritual vem. A tempestade vem. Mas eu estou dormindo aqui atrás. A tempestade vem. Mas a assistência espiritual também é forte. O que é assistência espiritual? É nosso guia, nosso protetor, nosso anjo de guarda. São essas, o nosso guia, o nosso espírito protetor, são espíritos, e o nosso anjo de guarda também, só querem o nosso crescimento individual. Se a gente cumprir a nossa meta, eles cumprem a deles. Então os bons espíritos estão sempre com a gente. Então os espíritos familiares que já desencarnaram, às vezes querem ajudar, às vezes atrapalham, mas às vezes querem ajudar a gente, estão conosco. Na casa espírita, por exemplo, quando a gente chega aqui que pede um atendimento fraterno, isso é uma assistência espiritual. Quando a gente toma o passe, quando for tomar passe, a gente vai sentar lá com a mãozinha para baixo, com a cabeça ereta, vai ficar quietinho, olhinho fechado, aí a gente vai pedir assistência espiritual dos espíritos amigos. E o médium passista que está em frente está fazendo a mesma coisa, está doando fluido. Isso é assistência espiritual. Nós temos uma reunião mediúnica aqui na casa,
que também faz assistência espiritual. Então, resumindo, o que Jesus está falando para a gente: pode rezar, deve rezar, mas sinta o que você está rezando. Entra no teu quarto, fecha a porta, em segredo, pede, corre atrás, bate na porta, que a assistência espiritual vai vir, porque Deus é Deus de todo mundo, e o Deus nosso Pai, que é o nosso bem. E para nos ajudar, Ele nos manda os espíritos amigos que estão sempre conosco, nos inspirando a vir na casa espírita, nos inspirando a não fazer besteira, nos apoiando nas nossas decisões na nossa vida, para que quando a tempestade vier no mar da vida, a gente possa saber falar: silêncio, quieto, acabou, eu tenho fé. Boa noite a todos, muita paz, que todos possamos voltar para nossas casas melhores do que quando chegamos aqui.